Acho que eu votei, né? Graças a Deus, feriado para nós podermos descansar, né? Deu para você participar hoje e vamos então apresentar as nossas vidas, nossos pensamentos agora, focar no estudo, né? Focar, esquecer um pouco os problemas, esquecer um pouco aquilo que aflige nosso coração para conseguir receber instrução, receber o ensino, para saber como agir, né? Principalmente em relação aos nossos conflitos de alma e espírito, os nossos conflitos, né, em relação às circunstâncias, às perseguições. Então vamos orar, apresentar nossa vida diante do Senhor, esse momento, pedir para o Senhor cobrir a nossa vida, para que nada atrapalhe a nossa concentração, para a gente conseguir prestar atenção, conseguir receber tudo que Ele tem para nos entregar, se alimentar da porção que nos cabe. Então vamos lá, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida da Laís, te agradeço pela vida de cada um que vai ouvir mais tarde esse estudo, te agradeço, Senhor, pela minha vida, por tudo que o Senhor tem derramado, Senhor, nos nossos corações, cada um na sua medida, no seu processo de desenvolver a salvação. O Senhor tem sido fiel, misericordioso, longânimo, e nós rendemos graças a Ti, Senhor. Senhor Jesus, cobre-nos com o Teu sangue nesse momento, cobre a nossa vida, nos deixa totalmente invisíveis aos olhos dos espíritos malignos, dos espíritos das trevas, para que a gente possa se concentrar, Senhor, receber a palavra de libertação, de exortação, de ensino, de cura, aquilo que nós precisamos nesse momento, Senhor. Só para esse estudo, para que muitos sejam alcançados, que essa palavra seja, Senhor, esse tempo agora seja aquela semente que encontra o terreno fértil para crescer, se desenvolver, frutificar, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nós, e abençoe esse tempo, Senhor. Usa a minha vida em favor daqueles que o Senhor quer encontrar, em favor das tuas ovelhas, e nos abençoa, Jesus. No teu nome nós oramos. Amém. Então vamos lá. Eu não sei como é que está na sua Bíblia, né? Mas a minha, a carta de Hebreus, ela é cheia de separações, de divisões. E isso pode trazer na mente das pessoas, né, a ideia de que são temas separados. Mas, na verdade, é uma carta e ela tem uma linha de raciocínio. E do versículo 4, que é o que a gente vai ler hoje, né? Até o versículo 12, existe uma linha de raciocínio que a gente vai identificar hoje para compreender melhor até aquilo que o Senhor nos entregou, que é o seu Espírito. E aí está escrito assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim
a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu vou dar uma pausa aqui, só para a gente focar primeiro num assunto, né? O que acontece se alguém que recebeu o Espírito Santo e prova do dom volta para o mundo? O que acontece com essa pessoa? Ela perde a salvação. A gente sabe que aqueles que permanecem na presença do Senhor, ainda que cometam pecado, porque a gente sabe que a gente cresce de glória em glória e se a gente bobeia, a gente pode pecar. Mas aquele que se arrepende e abandona o erro e se conserta diante do Senhor, recebe a misericórdia e a graça do Pai. Isso é fato. Porém, uma pessoa que experimentou a presença de Deus e ela não ficou só no raso, né? Mas ela recebeu o Espírito Santo, ela recebeu o dom. E que dons são esses, né? Eu peguei de novo a referência em Romanos 12, porque como nós lemos, né, Romanos 12 na semana passada, no início do nosso estudo do capítulo 6, eu vou partir desse mesmo texto, porque daí fica fácil o entendimento. E eu vou reler algumas partes, né? Do 3 ao 8 diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui a gente vê que a fé, Deus entrega a cada um, né? Segundo a medida que Ele determina que cada um necessita para manter essa pessoa confiante nele, manter essa pessoa buscando a presença dele. Tudo vem dele, é para ele e por meio dele, inclusive a fé. Ninguém confia em Deus simplesmente porque um dia acordou e resolveu que queria acreditar nele. Por quê? O espírito dos homens, ele está mortificado por conta da condenação, da maldição que Adão e Eva trouxeram sobre a humanidade. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles mataram a si mesmos, né? Deus avisou eles: se vocês comerem isso, vocês vão morrer. E a Eva preferiu ouvir a serpente que disse: imagina que você vai morrer, você só vai ficar conhecendo as coisas e sabendo como Deus. E aí ela imputou no coração, né? Ela provocou a cobiça no coração de Eva. Eva ouviu aquilo, aquela palavra penetrou na mente dela, nos pensamentos dela, no coração, e ela então foi seduzida a experimentar aquele fruto que passou a ter uma aparência de bom, de saboroso, e na verdade porque ela queria conhecer como Deus. Só que ela morreu e Adão morreu também, porque ao invés de Adão, né, falar, não, eu não vou fazer isso, ele quis ser conivente com o erro da sua parceira e acabou que eles morreram no espírito, perderam a glória de Deus e se tornaram seres mortais, seres que morrem. E ninguém então consegue crer em Deus a não ser que Deus vivifique o espírito e traga sobre essa pessoa o dom da fé, além de outros dons, né? A partir do momento que a pessoa crê em Jesus, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela recebe um coração novo, ela nasce de novo ao ser batizada e ela então recebe dom do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, depois você vai lá, dá uma lida com calma, porque ali fala sobre dons, fala sobre a dinâmica da Igreja de Cristo, que não está em um edifício, não existe uma igreja, templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele fez do coração de todo homem e mulher que crê nele um templo, a sua habitação, a sua morada. Aí isso entra no livro de João também. Mas ele designou dons, né, propósitos para cada um, para que o corpo de Cristo, todos os membros, né, da igreja são, na verdade, membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça
e cada pessoa que crê passa a ser enxertada no seu corpo e ela então começa a cooperar com a expansão do reino de Deus aqui na Terra, trazendo as boas novas, trazendo o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, e também ajudando, né, os outros recém-convertidos a permanecerem no caminho. Então, essas pessoas recebem dons de profecia, dons de cura, e aí a gente vai ler alguns aqui no versículo. Vou ler do 4 em diante, né? Porque eu parei para explicar sobre a fé. Mas ali fala um pouquinho sobre o lance do corpo, ó, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério pode ser traduzido como serviço também. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que traz bom ânimo, né? Para o povo não se esmorecer. A gente pode ver esse dom manifesto nesse autor, né, da carta de Hebreus, que ele está o tempo todo exortando os judeus cristãos a não se deixarem levar pelas obras da lei, acreditando, né, que o caminho, que a aliança antiga, ela era suficiente para eles permanecerem na aliança com Jesus, porque ela trazia liberdade, e até o final dessa carta a gente vê ele o tempo todo exortando para manter esse povo ali firme na fé em Jesus Cristo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, aquele que tem o dom do socorro, né? E o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. E aí, aqui são alguns dons, né? Mas a gente lá em 1 Coríntios 12 tem outros, tem o dom de socorro, tem o dom de cura, dom de falar em línguas, dom de interpretar as línguas. E tudo isso a gente recebe não para que, nossa, os outros olhem para nós e pensem, caramba, mas que mulher, que homem de Deus, que pessoa usada. Não é para a nossa glória, na verdade é para que a fé dessas pessoas, né, ou de uma pessoa recém-chegada no corpo de Cristo, ou uma pessoa que está visitando a comunidade ali, a congregação dos irmãos na fé, ela vai ver aquele mover, as pessoas servindo umas às outras, amando umas às outras, as profecias sendo trazidas e tendo interpretação, e aquilo fazendo sentido naquele ambiente, pessoas sendo curadas, pessoas recebendo, né, o ensino através do dom da sabedoria, o dom do conhecimento da palavra, e assim isso vai fortalecendo a fé e fortalecendo os passos de cada um na caminhada com Jesus. E uma pessoa que recebeu o dom do Espírito Santo, se ela volta atrás, o que ela está fazendo? Ela está negando o dom da fé que é dado através do Espírito de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, o que faz com que a pessoa não receba perdão. Porque Jesus disse que aquele que fala contra ele ou contra Deus recebe a misericórdia, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não receberá perdão. Então, uma pessoa que experimentou a glória do mundo vindouro, que é a presença de Deus, a eternidade, né? Experimentou o mover do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Se essa pessoa ela resolve que aquilo não faz mais sentido para ela, que ela prefere a teologia, né, que o mundo prega, a ideologia de outras religiões, ela prefere outros caminhos, na verdade, ela está negando aquilo que o Espírito de Deus fez nela. E o Espírito de Deus é o poder de Deus operando na terra para trazer sobre nós o seu reino. Então, essa pessoa está indo contra o Espírito de Deus e negando o dom celestial, né, que é a própria presença do Eterno, é a própria excelência dele que se manifesta na vida dela. Então,
Por isso que essa pessoa não pode receber novamente o perdão, porque ela vai crucificar Jesus de novo, né? Ela vai levar Jesus novamente para a cruz. E isso lá no versículo, cadê? 6. Se elas caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha, a ignomínia. Então, é como se o autor estivesse falando assim, uma pessoa que recebeu o Espírito, que são vocês, né? Vocês judeus cristãos aqui, que eu estou escrevendo essa carta. Vocês experimentaram o dom celestial, vocês experimentaram o mover de Deus, vocês experimentaram o batismo no fogo, que é o batismo do Espírito, do poder do Espírito Santo, vocês receberam dons, vocês servem uns aos outros, e na continuidade a gente vê ele falando sobre eles estarem persuadidos, né, sobre Deus não ser injusto e ficar esquecido do trabalho daquele povo e do amor que eles estavam evidenciando uns para com os outros. Então, ele está alertando, olha, vocês já experimentaram o dom celestial, vocês já experimentaram a salvação, o Espírito Santo, vocês não podem negar isso e voltar atrás e voltar a ficar praticando só as instruções da Torá como se elas fossem salvar vocês, né? A Torá ela continua sendo uma instrução para nós, a lei de Deus ela continua sendo a palavra que nos dá discernimento, mas não é por obras que nós somos salvos, é pela fé mediante mediante a fé pela fé em Jesus Cristo que nós somos salvos. Então vocês não podem rejeitar isso e voltar atrás, porque se vocês depois se arrependerem, não vai haver perdão para vocês, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E aí ele mostra a dependência, né? E a interdependência que nós temos de Deus, porque é Deus que planta todas estas coisas em nós, é Deus que faz tudo. E aí ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Tem 3 elementos aqui, né, que produzem alimento, que são citados: a terra, a chuva e a luz. E existe uma interdependência, né? A terra sozinha não consegue produzir um fruto, a luz, né, se não tiver a terra ali para incidir, não vai produzir, a semente não vai germinar. E é necessário água para nutrir essa semente, para nutrir o renovo que vai surgir ali, né? Vai brotar da terra e vai se tornar um fruto futuramente, né? Vai se tornar um fruto para ser colhido. Então essa interdependência, ela mostra também a nossa interdependência, que foi mostrado ali em Romanos 12, que a gente leu, que os membros do corpo de Cristo, eles se ajudam mutuamente através dos dons. E ninguém consegue fazer tudo também sozinho, né? Então a gente precisa de outras pessoas do corpo de Cristo para nos edificar. Ninguém cresce sozinho. E nisso tudo, quem rega, quem traz o poder, né? Quem derrama os dons, quem traz derrama a água e a luz sobre a terra para que a semente brote, cresça e frutifique, é o próprio Senhor. Jesus, lá em João 15, versículo 1, ele diz que cadê? Eu anotei aqui. Que ele é a videira verdadeira, mas que o Senhor, o Pai, é o agricultor. Então, Deus está cuidando o tempo todo daquilo que ele plantou, e daquilo que ele plantou em nós. Outra coisa, né? Nós recebemos, nós somos a terra, né, que o Senhor separou, e nós somos cheios né, regados pela água da vida, da água viva, na verdade, né, a água da vida abundante que vem de Jesus. Jesus é a fonte de água viva, e
a luz é a própria palavra de Deus, como a gente já viu em outras vezes, né? E no Salmo 119, versículo 105, diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Da mesma forma que sem luz o alimento não cresce na terra, sem a palavra de Deus nós não crescemos diante do Senhor. E antes o autor estava falando sobre crescimento, né? Sobre o leite espiritual, que aqueles judeus estavam ainda precisando do leite espiritual, que é a palavra de Deus, o fundamento, a Torá, os ensinamentos básicos, os princípios básicos, elementares, sobre ressurreição, sobre como agir em justiça, sobre a vinda do Messias, tudo isso eles estavam precisando ainda amadurecer neles para conseguir receber o pão da vida, que é Jesus Cristo, e os ensinamentos mais sólidos que vêm a partir de Jesus, e que o Espírito de Deus ele traz revelação na nossa vida. E sem a palavra de Deus, nós não crescemos. Então, o conhecimento da palavra ele é fundamental para que a gente não pereça, não caia e para que a gente não volte atrás. E por que isso, né? Porque ao ler, ao conhecer, ao buscar ensinamentos, ao buscar praticar aquilo que nós aprendemos, nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, nós vamos crescendo de glória em glória e assim a gente produz frutos de arrependimento, frutos para a eternidade. Porque a gente vai, através da palavra, descobrindo o que a gente está fazendo de errado e mudando o nosso comportamento. Por isso que a gente diz que a palavra o tempo todo, ela se renova. Não é que ela muda de conceito, de interpretação, de teoria, de ideia e a gente aplica aquilo no nosso cotidiano. Não é isso. A palavra ela se renova porque ela traz vida sobre nós. Ela renova a nossa mente, ela muda o nosso comportamento, ela muda a nossa visão, ela muda a nossa cosmovisão, né? Como está na moda agora falar. Ela muda a nossa identidade, porque agora nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos também lavrar a terra. E aí quem assistiu o estudo das parábolas que eu compartilhei semana passada para ver sobre a parábola dos lavradores maus, vai entender. E depois, se você não assistiu, procura aí no Instagram para Compreendendo as Parábolas de Jesus. Eu fiz um sobre a parábola dos lavradores maus. Ali tá cheio de informação, mas se aplica a esse entendimento aqui que o autor tá querendo trazer para os judeus. Então vamos lembrar, né? Deus é o Altíssimo e ele é o agricultor. Ele plantou um jardim. Qual foi o jardim que ele plantou primeiro? O Éden. Aí o homem acabou estragando aquela perfeição, né? A harmonia, trouxe o caos quando ele desobedeceu e então o Senhor ele plantou uma vinha, que é Israel, para resgatar através do Messias, o ungido, o enviado do Senhor, o servo fiel do Senhor, resgatar a humanidade para ele. E quando tudo, né, se consumar, ele voltará a reinar e estar em unidade com aqueles que receberão o corpo glorificado através do primogênito dos mortos, que é Jesus Cristo, que recebeu primeiro o corpo glorificado. Jesus não simplesmente ressuscitou e ficou andando na terra, mas ele ressuscitou e ressuscitou com o corpo glorificado e está sentado à destra do Pai lá, intercedendo por nós e nos dando, né, o caminho, o acesso direto ao Pai. E ele é o único caminho, né? A gente já está aprendendo melhor sobre isso, a questão dele ser o sumo sacerdote. E quem manda chover a luz é o próprio Deus, como eu falei, e todo filho do Eterno deve lavrar a terra. Jesus veio, né, lavrou a terra e se entregou como Cordeiro de Deus. O que é lavrar a terra, né? Se nós somos a terra em que a semente deve ser lançada, Jesus ele trouxe o ensinamento reto, ele ensinou a justiça de Deus na sua total integridade, mostrou que sim, é possível você viver em total integridade com a palavra, sem pecar, sem errar o alvo, sem transgredir as ordenanças do Senhor. Toda a palavra foi dada para os homens e ela não é
demasiadamente difícil, mas ela é simples, o que impede a gente, na verdade, de viver com perfeição diante do Senhor, e essa perfeição é andar na reta justiça, é a nossa carne, o nosso desejo, a cobiça do nosso coração. É quando a gente prefere ouvir a nossa vontade do que abrir mão dela para viver a vontade do Senhor. E lá em Mateus 20, a gente vai ler do versículo 1 a 6 só, a explicação, vocês pegam lá no vídeo, né, toda a explicação mais profunda, mas eu vou só retomar aqui para trazer a memória, né, porque nós agora temos o papel que Jesus tinha antes, de pregar as boas novas, anunciar a respeito do reino de Deus e anunciar sobre, né, a vinda do reino de Deus, o dia do Senhor, para que isso provoque arrependimento naqueles que verdadeiramente querem caminhar com o Senhor. E lá no versículo 1 do capítulo 20 de Mateus diz: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aí tem a continuação, mas eu só quero mostrar para vocês que esses grupos de trabalhadores, né, foram os homens que Deus chamou desde o princípio para cumprir com o seu plano perfeito. E nós pertencemos aos trabalhadores da hora 9ª. Estamos a caminho, né, de chegar na hora 10ª, que vai ser aquele tempo curto antes do reinado do anticristo, né, que ainda vai ser possível, antes de Jesus vir separar os que receberam o Espírito do Senhor, que receberam o selo, né, que é o Espírito Santo, para ele. E esse vai ser um momento, né, vai ser um curto espaço de tempo em que muitos virão para o Senhor e que anunciarão o reino também e que receberão a salvação. Então, o Senhor espera que a gente participe, da mesma forma como Jesus participou, sendo o primeiro lavrador ali, que a gente também participe agora, né, através dos ensinamentos de Jesus e do testemunho de Jesus, a gente participe desse trabalhar na terra, semeando a palavra do Senhor. E os profetas vieram antes de Jesus, né? Moisés, os profetas. Lá no estudo que eu fiz, vocês vão ter mais detalhes, assim, a sequência certinha, essas horas que representam no dia, e aí depois vocês vêm com calma. Mas então a gente está vendo aqui, né, o trabalhar do Senhor. Então, o fato desses homens, né, e mulheres judeus e judias aqui, que criam em Jesus Cristo, estavam titubeando se permaneciam ou não nessa verdade, se permaneciam ou não nessa fé, e o autor está exortando eles: não desistam, né? Não se esqueçam que se vocês voltarem atrás, vocês vão perder aquilo que vocês receberam, que é a salvação. Não tem como crucificar Jesus de novo na vida de vocês. Vocês já nasceram de novo, não dá para renascer uma 3ª vez. Então não voltem atrás, não percam, né, aquilo que o Senhor derramou sobre a vida de vocês. E lembrem-se que é o próprio Deus que está fazendo. E aí no final ele fala, né, que se vocês não estiverem produzindo fruto para a eternidade, vocês vão estar produzindo espinhos e abrolhos. E a terra que produz a erva, né, que produz, aliás, a terra mesmo, que produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quando Adão
ele pecou, lá em Gênesis 3, no versículo 17 e 18, a gente vê que a terra foi amaldiçoada por causa dele, né? Porque o homem tinha domínio e tinha uma ordenança de Deus de sujeitar toda a criação do Senhor, né? E governar, coordenar tudo. Então, quando ele errou, ele caiu, na verdade ele fez um efeito dominó acontecer, né? Ele derrubou uma peça e ele derrubou o caminho do dominó inteiro. Então tudo foi amaldiçoado. E tudo será queimado no dia do Senhor. Tudo será consumido pelo seu fogo, porque essa terra foi amaldiçoada, ele não vai manter maldição junto com ele. Então, se nós viemos do pó dessa terra, porque nós, né, fomos formados pelo pó dessa terra, e nós não recebermos a justificação e o perdão dos nossos pecados mediante a fé em Jesus, o que acontece é que nós seremos queimados juntos com essa terra. É isso que vai acontecer, porque toda alma nasce condenada à morte, porque o espírito já está morto. Então, é muito importante entender esse conceito, entender essa verdade para saber explicar até para as pessoas, né, que Deus não é um Deus ruim, que quer que todos o amem e aqueles que não amam ele vai queimar. Não é isso. Ele ama tanto a sua criação que ele, na verdade, possibilitou um escape para um erro que foi cometido lá no princípio, né, no Éden. Então, o perdão e a misericórdia do Senhor, eles são um dom, um presente que ele entrega para nós, que cremos em Jesus Cristo, e ele espera que a gente permaneça até o fim, frutificando e não, né, retrocedendo e voltando para o caminho do pecado, para o caminho da morte, que a gente já foi liberto, né? Ele não quer que a gente volte à escravidão do pecado, ele quer que a gente permaneça na presença dele, entendendo isso. Agora do 9 ao 10. Vamos. Do 9 ao 10, não, perdão. Do 9 até o 20, né? Na verdade, o 9 ao 12 a gente já leu. E aqui o autor estava trazendo, né, de novo, reanimando eles de que as obras de justiça que aqueles homens estavam fazendo, elas não estavam passando despercebidas diante do Senhor. O Senhor estava vendo, né, o amor que eles estavam manifestando entre uns e outros. Ele estava vendo eles servindo aos santos, né, os separados, todos ali mutuamente se ajudando, cooperando, se edificando, cuidando uns dos outros. E o autor está exortando eles, né? Nós desejamos que vocês continuem mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, duas coisas nós precisamos, né, guardar no nosso coração e exercitar isso todo dia: fé, confiança no Senhor, e a longanimidade, que é uma característica, um atributo do fruto do Espírito Santo. Então não tem como dizer, eu não tenho isso. Você tem, você só precisa usar. A longanimidade, ela está ligada à paciência do Senhor, né, em ser ofendido, em receber ofensas e permanecer esperando a gente se arrepender e se corrigir. E nós devemos agir assim com as pessoas, com aqueles que são fracos na fé, com aqueles que ainda não têm tanto entendimento, né? Nós não somos longânimos com os injustos, os ímpios, os perversos, né? Existe uma doutrina muito distorcida sendo propagada hoje em dia, que amor é omissão, né? E amor não é omissão. O amor, ele traz a verdade, ele fala aquilo que está acontecendo. O amor não, ele encobre o pecado dos olhos dos outros, mas ele corrige, né? A gente não corrige uma pessoa no meio de outras para trazer para ela ser envergonhada ou chacotada ou julgada, né? Mas a gente deve corrigir as pessoas, porque
A palavra, o próprio Jesus disse que quando um justo livra um pecador, né, traz o arrependimento a um pecador, e o pecador ele se arrepende e volta, né, vem para o caminho reto, se conserta e se coloca para caminhar na reta justiça do Senhor, o céu entra em festa, porque Deus se alegra quando um pecador se arrepende. Então, esse negócio de se omitir e respeitar a opinião sem querer mostrar para a pessoa que ela está errando, porque uma coisa é você alertar e a pessoa escolher ficar no pecado. Aí, bata a tua sandália que você calçou, que segundo Efésios 6, né, é a sandália do Evangelho da Paz, bate ela, tira toda a poeira e vira as costas e vai em busca de pessoas que querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas não se omita, não concorde, porque você concordar com o pecado te coloca como cúmplice e depois você vai ter que responder por esse pecado. Então, não sente na roda dos escarnecedores nem dos pecadores para fingir que você está fazendo alguma coisa ali se você não está fazendo nada, porque Deus ele vai prestar contas, né, do que você fez aqui, que fruto que você produziu, que semente você lançou na vida dos perdidos, né? E Deus, ele nos encobre, né? Ele vê o nosso esforço em querer fazer certo diante dele, ele age com longanimidade na nossa vida, ele vê que a gente tropeça, mas que a gente está se esforçando para se corrigir, que a gente está se esforçando para ser obediente, né? Às vezes a gente enfraquece, às vezes a gente ouve o inimigo, a gente ainda não está totalmente firme, mas a gente está buscando em oração, em leitura da palavra, em oração, em louvor, né? Em jejum, se firmar, a gente está buscando amadurecer. Ele vê o nosso esforço e por causa do nosso esforço, a misericórdia e a graça dele estão sobre nós. Então, quando nós pecamos, mas nós estamos buscando, se esforçando de verdade, né? Não se justificando com remorso, só falando, ai Senhor, de novo, né? Ai, eu errei, mas o Senhor entende meu coração. As pessoas que fazem isso, elas não têm um pingo de temor do Senhor. Então, nós devemos pedir, Senhor, aumenta o meu temor por Ti, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e buscar a sabedoria faz com que a gente cresça em entendimento, e é o entendimento da palavra do Senhor que nos faz nos afastar do mal. Então a gente deve buscar do Senhor, né? Pedir para Ele aquilo que é agradável a Ele. O que a palavra diz que quando a gente pede, a gente recebe, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é temor do Senhor, né? Vamos na sequência, né? De Isaías 11, 1 e 2 lá. Sabedoria, conhecimento, entendimento, conselho, fortaleza, temor do Senhor e o Espírito do Senhor. É isso que nós estamos carregando e nós precisamos pedir isso. Né? Quando a gente pede o Espírito Santo, a gente não está pedindo para uma pessoa vir habitar no nosso coração. A gente está pedindo para uma porção do Senhor que vem com poder, né, para se mover, vem para imprimir a lei no nosso coração, vem para derramar os dons e para operar, porque foi esse poder do Senhor que estava se movendo sobre a face das águas quando a terra estava a ponto de ser formada, né? Quando o Senhor ele veio sobre o abismo e ele olhou para o abismo e começou a declarar as palavras, o seu Espírito começou a trazer à existência aquilo que ele falava e nós recebemos esse Espírito em nós. Então a gente deve orar para que o Senhor traga existência na nossa vida, a sua verdade, a sua palavra, a sua justiça, o seu conselho, a sua sabedoria, seu entendimento, o seu poder, o temor, né, do Senhor, todas estas coisas, o fruto do Espírito que tem 9 atributos que nós precisamos manifestar, a gente deve orar por isso, né? E o Senhor ele fica aguardando e tendo muita paciência enquanto a gente está se esforçando, né? Não é no primeiro erro que ele vai nos abandonar.
ele age com misericórdia, mas ele espera também que a gente haja, né, como filhos maduros, filhos que ele possa confiar. Por isso que também tem muita prova na nossa vida, que na verdade o Senhor está provando a nossa fidelidade a Ele, né? Que foi o caso de Jó, por exemplo. Jó foi provado na sua fidelidade. Deus não estava provando ele, né? Deus permitiu porque ele confiava na fidelidade de Jó, em permanecer firme, adorando a Ele, mesmo acontecendo tudo aquilo que aconteceu, né? Embora Jó tenha se abalado, tenha murmurado, tenha questionado Deus, tenha questionado, né? E às vezes até agiu com soberba, falando que ele era super justo, mas ele não deixou, né, o caminho, ele não deixou a reta justiça, ele só não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas quando Deus se revelou ali no redemoinho, ele falou: eu te conhecia só de ouvir, agora eu te conheço de andar contigo. Então a gente deve entender que às vezes Deus permite provações na nossa vida porque Ele prova a nossa confiabilidade, assim como Jesus, né, se mostrou confiável. Os filhos de Deus, eles são provados, né, nessa confiabilidade. E depois ele fala sobre a promessa ser imutável. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. O autor ele fala lá no versículo 11, na verdade, antes da gente, eu acabei de bater o olho aqui e eu vi que eu pulei essa parte. Então, antes da gente continuar falando das promessas, só deixa eu voltar aqui um pouquinho. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O autor estava mais ou menos falando assim: continuem entusiasmados, crendo e tendo paciência, não desfaleçam as suas mãos, continuem trabalhando em favor do reino de Deus, se esforcem para fazer o certo, não desistam de vocês mesmos e nem daqueles que vocês amam, continuem intercedendo, continuem anunciando as boas novas, continuem dando testemunho de Jesus, porque certamente aqueles que permanecerem na fé e na paciência, na longanimidade, porque a gente recebe ofensa daqueles que nós amamos, né? Muitas vezes as pessoas que a gente ama não querem ser corrigidas, não querem ouvir que Jesus é o caminho, não querem ouvir que elas precisam se arrepender, e a gente deve permanecer ali com paciência, né? Não, sem desistir daqueles que nós amamos, né? A gente vira as costas quando a pessoa fala: não, eu não quero mesmo, eu vou seguir esse caminho, não adianta você me falar. Ela está rejeitando a paz, ela está rejeitando a vida, ela fez a escolha dela. Mas aqueles que a gente vê que está no engano, que está ainda sendo manipulado, que está ainda, né, sendo, na verdade, iludido por esse mundo e está com o espírito morto. Então a gente intercede, pede para o Senhor vivificar o espírito, pede para o Senhor derramar o dom da fé, pede para o Senhor abrir os olhos para que eles recebam Jesus Cristo. Isso a gente deve agir com longanimidade. E essa exortação ela era dada ali para os judeus que estavam sendo perseguidos, né? E estavam em Roma se refugiando e que estavam anunciando, né? Eles estavam pregando. Quando a gente lê em Atos, quando houve as dispersões por conta da perseguição aos apóstolos em Jerusalém, eles foram para as outras cidades, mas eles iam pregar, eles foram falar e a igreja crescia. Então, esses homens e mulheres, eles estavam agindo conforme a palavra, e o autor estava exortando, e nós podemos trazer essa exortação para a nossa vida. Continua se esforçando, não deixa, né, de crer, mantenha a sua fé firme, mantenha o Espírito em você queimando, não apagueis o Espírito Santo. Tem até uma das cartas, acho que é de Pedro, que Pedro fala isso: não apagueis o Espírito Santo em vós. Mantenham-se, né, firmes, mantenham-se servindo uns aos outros, amando uns aos outros, se esforçando para que vocês não caiam e também trazendo pessoas para se firmarem. Usem os dons que Deus entregou para vocês, não apaguem, não enterrem os talentos, né? E então é isso, assim, a gente deve trazer isso para a nossa vida, né? Era o parênteses aqui sobre o versículo 11. Agora vamos ver lá sobre as promessas, né? Quem não se lembra
em Gênesis, capítulo 12, se não me engano, ou 13, peraí. Não, nenhum nem outro, ó. Gênesis 22, vamos ler lá, vai. Gênesis 22, versículo 16 e 17, diz o seguinte: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Aqui é interessante que o autor usa justamente o momento em que a confiabilidade de Abraão foi provada por Deus, né? E ele foi justificado pela sua fé, pela sua confiança em Deus, porque ele pegou o filho da promessa, Deus mandou ele levar, né, para o monte, e eu já fiz alguns vídeos, acho que tá no Raiz, sobre o Monte Sião, se não me engano, Zion, depois procurem lá, que eu falo, né, sobre a curiosidade de vários altares, aliás, o estudo dos altares a gente falou sobre isso, mas eu acho que nesse vídeo do Sião eu falei sobre isso também. Deus, ele não fez isso assim por acaso, né? Não foi uma coincidência, mas ele colocou os altares que foram sendo levantados pelos patriarcas, todos para serem feitos nessa região do Monte Sião, do Monte Moriá, e ali o Senhor provou a confiança de Abraão e ele jurou por ele mesmo, né? Deus jurou por ele mesmo que ele faria, né, o Abraão uma pessoa abençoada e certamente multiplicaria a descendência dele como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a descendência possuiria a cidade dos seus inimigos. E ele cumpriu, né? E nós sabemos que Abraão é o pai da fé. E através da fé de Abraão, né, essa aliança que Deus fez com Abraão, e através do sangue de Jesus nós recebemos essa herança. Então, essa palavra ela cai sobre nós também. Então, essa promessa que é imutável, ela não é só imutável para os judeus, embora aqui o destinatário da carta seja esse grupo, ela também cai sobre nós porque nós fomos enxertados na oliveira, né? Nós somos esqueci o nome da planta que foi enxertada. Jambuzeiro? Alguém põe aí nos comentários se lembrar. Acho que é isso. Mas nós somos enxertados, né? E nós somos alimentados pela mesma seiva, que é a palavra do Senhor, e nós frutificamos para o reino de Deus. Nós recebemos, né, uma coerência junto com Jesus. Nós já lemos isso, que nós somos co-herdeiros e coparticipantes das promessas que Jesus recebeu e que se cumprem, né? E que vão se cumprir no seu tempo determinado. E assim, lá no versículo 15 agora, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior. Nós costumamos jurar pelos pais, que são superiores a nós, né? Quem nunca fez um juramento errado, né? Porque isso é um ensinamento bem errado do mundo. Eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, né? Muita gente jura colocando coisas superiores a si. Eu juro pela minha vida, servindo de garantia para eles. E o fim... Peraí, gente, deixa eu ler direito, né? Porque eu fui juntando um monte de raciocínio e ficou tudo embolado. 16. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, aqui ele está mostrando, né? Deus, para mostrar que ele estava sendo verdadeiro, que aquilo era sincero, ele jurou por ele mesmo, para que a gente cresce, né? E para que esses judeus crescem e permanecessem firmes. E esse refúgio, né? Essa fuga, ela está em se esconder em Jesus Cristo.
Porque Jesus é a âncora. Aí ele vai continuando falando, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse lance da ordem de Melquisedeque a gente vai ver bem mais profundo segunda que vem, né? Eu dei uma introdução sobre Melquisedeque quando a gente leu, acho que o capítulo 4, se não me engano, ou o 5, agora não me recordo, acho que foi o 5. Mas o que é importante entender aqui, né? Esses judeus, eles estavam se refugiando em Roma. Então aqui ele usou uma situação, né? E de uma forma meio poética, ele trouxe aquela exortação, né? Vocês já se refugiaram através de Jesus Cristo, vocês já estão protegidos nessa âncora, a sua fé está firmada nele. A âncora, ela mantém o barco no mesmo lugar, né? Ela mantém o barco firme ali no cais. E Jesus, ele é a nossa âncora, a âncora da nossa alma, ele é a firmeza para nós de que a gente pode permanecer nesse refúgio, permanecer nesse lugar, na presença do Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então, o mundo vindouro virá, a eternidade virá, o corpo glorificado vai ser dado e a herança vai ser entregue. Isso tudo só vai acontecer com aqueles que foram separados pelo sangue de Jesus, ou seja, que estão santificados. E Jesus, ele penetra além do véu, né? Porque Jesus, como sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos e ele leva tanto o judeu que crê em Jesus Cristo, né, crê nele como ungido, como o gentio que crê em Jesus como ungido para dentro do Santo dos Santos, que é onde está a presença do Senhor, a glória do Senhor. E nós não perecemos porque o sangue de Jesus cobre os nossos pecados, né? Ele nos limpa, nos purifica e assim a gente pode entrar limpos na presença do Senhor e ali louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo e ter intimidade com o nosso Deus. E Jesus, ele é eleito então por essa ordem de Melquisedeque. Acho que a gente vai aprender melhor na semana que vem. E deixa eu ver se eu falei tudo. Falei, é isso aí. Alguém tem dúvida das coisas que falamos? Consegui falar tudo em 1 hora, graças a Deus, porque semana passada ficamos em 3 versículos por 1 hora e pouco, né? Mas foi uma bênção. Porém, quero saber se vocês têm dúvida ou se está tudo claro, tudo esclarecido. O pessoal que entrou depois pode acessar aí, eu vou deixar salvo como sempre, vou deixar no IGTV e também lá no YouTube. E vocês podem também compartilhar esse ensinamento, né? Porque de um texto a gente consegue tirar muito ensinamento para a nossa vida, né? Muita exortação para a nossa vida, para a gente se manter firme e se manter íntegro na presença do Senhor. Ninguém tem dúvidas, então? Podemos encerrar nosso estudo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que esses ensinamentos cresçam. Compartilhem, né, para que a semente encontre mais terrenos aí para frutificar. E boa noite para vocês, obrigada por estarem aqui acompanhando. Semana que vem vamos estudar sobre a ordem de Melquisedeque. Tem muita coisa importante para saber a respeito dessa ordem sacerdotal. Eu convido vocês para estarem juntos, 8 da noite de novo, e convidar pessoas, né, que não entendem muito sobre esse assunto, pessoas que querem conhecer, pessoas que gostam de ler, que gostam de aprender, porque vai ser enriquecedor e vai ter muita informação legal, tá bom? Então é isso, pessoal, uma boa noite para vocês, fiquem com Deus e boa semana.